Tenho. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Marcelino de Almeida para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente. Ata da 34ª sessão extraordinária, em 16 de junho de 2005. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira. Às 18h35, com a presença dos senhores vereadores Ivan Moreira, Luiz Carlos Ramos, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Stepan Necessian, Nereide Pedregral, Sueli, Jorge Mauro, Patrícia Murim, Márcio Pacheco, Jorginho do SOS, Jorge Felipe, Verônica Costa, Chiquinho Brazão, Theo Silva, Tereza Berg, Cláudio Cavalcante, Nadim de Rio das Pedras, Dr. Jairinho, Pastora Márcia, Lília Sá, Vanderlei Marim, Marcelino da Almeida, Carlos Bolsonaro, Carlos Caiado, Renato Moura, Dr. Adelino Simões, Paulo Serri, Dr. Eduardo, Dr. Carlos Eduardo, Dionísio Lins, Aloysio Freitas, Rosa Fernandes, S. Ferraz, João Cabral, Sami Jorge, Agemiro Pimentel, Dr. Adilson Soares, Rubens Andrade, Lucinha, Fernando Guzmão, Guaraná, Jorge Babu, Eliomar Coelho, Cristiane Brasil, Edson Santos, Luiz Humberto e André Gouveia Vieira. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira. Encerra-se a sessão às 19h43. Muito obrigado. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Boa tarde. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão. Requer mesa diretora fundamental. Prorrogação por 60 dias, prazo estabelecido para o funcionamento dos trabalhos da comissão especial instituída pela resolução número 1002 de 2005, com a finalidade de acompanhar a aplicação de multas eletrônicas no município, sua arrecadação, destino e montante. Para a conclusão, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Luísio Freitas. Requer a mesa diretora regimental, seja concedido o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao doutor Marcelo Domingues Canete. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jerominho. Requer a mesa diretora regimental, sessão do plenário, dia 9 de agosto, 10 horas, para a solenidade de entrega conjunto de medalhas Pedro Ernesto.
Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador João Cabral. Requer a mesa diretora da forma regimental. Sessão do plenário, 31 de agosto, 18h30. Para a solenidade, outorga a medalha Pedro Ernesto ao senhor Edson Avelar. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento de autoria, senhora vereadora Tereza Berger. Requer a mesa diretora da forma regimental. Sessão do plenário, no dia 29 de junho, 18h30, para entrega de moções. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria. Autoria, senhor vereador Edson Santos. Requer a mesa diretora da forma regimental. Sessão do plenário, dia 16 de agosto, 18h30, para a solenidade de entrega medalha. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não tem pneu assim não. Ivan, o que é? Preside aqui, eu tinha te chamado, só para ler isso aqui. Requerimento. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 9 de agosto de 2005, às 18h30, para a realização da solenidade de entrega do título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao senhor Dr. Roger Agnello. Plenário Teotônio Vilela, 16 de junho de 2005. Assina o vereador Ivan Moreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O que é isso aqui que tem? É um negócio que o Tribunal de Contas mandou para mim. Não, o que ocorre é que... Passa-se a ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1445-A-99, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão. Torna obrigatório que as embalagens de pilhas e baterias tragam advertências quanto ao seu potencial poluidor e ao descarte adequado. Pendente de pareceres. Comissão de Justiça, vereadora Andréa Gouveia Vieira. Para emitir parecer, vereadora. Não quero café hoje, não. Hoje não vou querer café. O primeiro veto da pauta. Pela manutenção ao veto. Manutenção ao veto. Pela Comissão de Finanças, vereador S. Ferraz. Pela Comissão de Finanças. Parecer favorável. Rejeição, manutenção. Rejeição. Pela rejeição ao veto. Um orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Terminais liberados. Senhoras e senhores vereadores ausentes, compareçam.
Eu não estou acreditando. Teve lá no Retiro dos Artistas, a apresentação da semana. Vou encerrar. Posso? Presentes e votando, 29 senhores vereadores. Votou sim, 1, não, 28. O veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto parcial, aposto pelo Poder Executivo ao PL 1650-2003, de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida, que institui a Semana de Padre Miguel, pendente de pareceres pela Comissão de Justiça, vereadora Andréa Gouveia Vieira. Porque aí... Assessores dos vereadores novos, entendeu? Ia vir para a rua também. Som. Alô? Ó, seu projeto está mantido, no essencial dele. A gente atende. É pela manutenção do veto parcial, porque a essência do projeto é mantida. Você não perdeu o seu projeto. Então, é pela manutenção. Parecer pela parcial. manutenção, veto parcial. Pela Comissão de Finanças. Vereador Stepan. Vereador Stepan. Rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto. Orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Terminais liberados. Presentes e votando 28 senhores vereadores, votaram sim 2, não 26, veto parcial é rejeitado. Dispositivo vetado segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao PL 2058-2004. De autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Declara a cidade irmãs, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Seul, na Coreia do Sul. Dá outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça.
Vereadora Andréa. Vereador Stepan. Parecer pela Comissão de Justiça. Ah, não, Stepan, um segundinho. É que eu pensei que a vereadora Andréa não estivesse no plenário. Trata-se do projeto da Lilian Sá, vereadora Lilian Sá. É pela manutenção dos vetos parciais, porque, na verdade, o que fica mantém a essência da vontade da vereadora. O projeto não fica prejudicado. Manutenção dos vetos parciais. Comissão de mérito. Vereador Renato Moura. Não estando, vereador Stepan. Agora, de verdade. Pela rejeição ao veto. Rejeição aos vetos parciais. Orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Para encaminhar, vereadora Lilian Sá, autora da matéria, ora vetada. Parcialmente vetada. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa tarde, presidente. Olha, esse é um projeto que eu fiz pela consideração que o povo coreano tem com o povo carioca. Eu morei na cidade de Seul por 5 anos, onde eu estudei, e fui convidada pelo governo coreano, com todas as despesas pagas o ano retrasado, para estar na Coreia, para estudar os projetos que eles têm em relação à criança. A criança, Aspásia Camargo, fez aqui uma audiência com os conselheiros tutelares, e a Coreia do Sul tem um trabalho muito lindo com as crianças. A prioridade no país é a criança. Inclusive, eles não ligam a televisão, desligam a televisão às 10 horas da manhã, só tornam a ligar a TV às 18 horas, quando a criança retorna do colégio, desliga. Só funciona a TV a cabo, só a TV a cabo. Então, eles têm um trabalho... tem um trabalho interessante com as crianças, e essa ONG apoia as crianças em todo o mundo. E eu gostaria de pedir a vocês a derrubada do veto do prefeito, porque é na parte que ele diz de divulgar. Então, ele fala que isso custaria dinheiro e tudo. Mas o povo chinês aqui na cidade do Rio de Janeiro tem essa parceria com a prefeitura. Então, eu acho até uma discriminação que a Coreia do Sul não tenha essa parceria, né, de divulgar a cultura coreana, que é essencial. Inclusive, nós temos o Taekwondo aqui, que é o presidente, é o mestre Kim, que nós tivemos um projeto recentemente que é Taekwondo nas comunidades. Em 2 comunidades nós derrubamos o veto. O mestre Kim já vai implantar o Taekwondo na Rocinha e em Cidade Alta. Então, eu peço a vocês a derrubada desse veto e agradecer a vocês, Anion Haseyo, Kansahamida, entendeu? Pela derrubada do veto. Eu vou votar 3 vezes. Moksanin, Senhor, Kansahamida. Não havendo mais quem queira encaminhar, a matéria está em votação. Terminados liberados. Olha aqui, ó, a coisa que eu mais gosto aqui na Câmara dos Vereadores são os vereadores que vêm. Chegou o Jorginho. Já chegou. Lilian Sá. Pode votar não, tranquilamente. Dois papos, como é que tá o bagulho? O bagulho tá sinistro, hein? O processo é lento e o... Lá eles falam, o processo é lento e o bagulho é sinistro. O processo é lento e o bagulho é sinistro.
Presentes votando 28 senhores vereadores, votaram sim 2, não 26. Vetos parciais são rejeitados. Dispositivos vetados seguem a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao PL 1693/2003, de autoria da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente, que autoriza o Poder Executivo a realizar nas escolas públicas do município, através de equipe multidisciplinar, diagnóstico de dislexia e da outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador André Gouveia. Vereador André. Quer amendoinzinho, Tânia? Não, obrigado. Tudo bem? Tranquilo? Pela manutenção, o veto, presidente. Pela manutenção, o veto. Pela Comissão de Finanças. Vereador Jorginho, da SOS. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria. Para encaminhar, vereadora Lília Sá. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu gostaria de explicar a vocês que muitas pessoas não sabem o que é dislexia, né? E foi um projeto apresentado pelo nobre vereador Cláudio Cavalcante, enquanto que ele estava à frente da presidência da Comissão da Criança e o Adolescente. Esse é um projeto muito importante, hein, Eliomar Coelho? Esse é um projeto muito importante, entendeu? A dislexia para as crianças, que é a definição, que é uma dificuldade acentuada que ocorre no processo de leitura escrita e ortográfica, não sendo uma doença, mas sim um distúrbio. E o prefeito Cesar Maia vetou o projeto, alegando que o projeto é inconstitucional porque ele entra numa área das diretrizes da Secretaria de Educação. Então, eu peço aos nobres vereadores que avaliem o projeto. O projeto é muito importante para as nossas crianças, que às vezes estão sofrendo disso e a mãe não sabe. E ele disse também que tem vários programas, né, dentro das escolas municipais que podem diagnosticar essa síndrome. Então, eu peço aos senhores vereadores que façam uma avaliação desse projeto, que é um projeto muito importante para as nossas crianças. Muito obrigado. Matéria está em votação. Terminar liberados.
Vou encerrar. Presentes votando 28 senhores vereadores, votaram sim 2, não 26. O veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2104-2004, de autorização do vereador Lilian Sá, que assegura aos idosos reserva de vagas nos estacionamentos públicos e privados do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereadora André Gouveia. Vereadora Lilian Sá, eu infelizmente vou ter que votar de novo pela manutenção no veto, porque o seu projeto de lei reproduz integralmente o que já está no Estatuto do Idoso, que é um Estatuto Federal, já é lei federal. O que a senhora poderia ter feito seria até propor a regulamentação no município do Estatuto do Idoso, que tem que ser feito por lei. Poderia ter sido feito pela Câmara de Vereadores, pela senhora, e a senhora remeteu ao Executivo. Aí sim uma coisa que cabe à Câmara de Vereadores fazer. Então eu recomendo que a senhora refaça o projeto de lei, fazendo essa regularização dessa lei que já está no Estatuto do Idoso. Então é pela manutenção ao veto a recomendação. Manutenção ao veto. Comissão de Finanças. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Rejeição ao veto, senhor presidente. Rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Terminais liberados. Vereadora, entendeu? A lei é para regulamentar, é o que a senhora estava falando ali. Então eu peço a vocês, que isso é muito importante, está no Estatuto do Idoso, nós precisamos que é da reserva de 5% das vagas existentes em estacionamentos públicos e privados localizados no município do Rio de Janeiro. E é uma forma de garantir a melhor comodidade do idoso, assim como já existe para os deficientes físicos. Precisa dessa lei. Então, nós precisamos regulamentar esta lei para ser válido o Estatuto do Idoso. Então, eu peço a vocês para rejeitar o veto. Marcelino, é uma área que você luta, né? Estatuto é uma área que você luta, Cristiane Brasil, e todos nós, eu também. Tá bom? É esse meu encaminhamento para o senhor presidente. Muito obrigada. Leu aí? Leu aí? Você reclama que a audiência do... Vou encerrar. Presentes votando 28 senhores vereadores, votou sim 1, não 27. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1374-99. Autoriza o senhor vereador S. Ferraz. Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão no currículo de 5ª a 8ª séries do 1º grau das escolas do município
noções sobre conhecimentos básicos de nutrição e dá outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Justiça, vereadora Andréa. Vereadora Andréa. Sexto projeto da pauta. Pela manutenção ao veto. Manutenção ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Terminais liberados. Vou encerrar. Presente-se votando 27 senhores vereadores, votou sim 1, não 26. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência. Discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 120/2001, de autoria da vereadora Leila do Flamengo, que toma para fins de preservação histórica e cultural a Igreja de São Judas Tadeu, situada na Rua Cosme Velho, 470, e dá outras providências. Pendente de pareceres. Comissão de Justiça, vereadora Andréa. Andréa. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Pela Comissão de Mérito, vereador Márcio Pacheco. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, para encaminhar, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, é muito importante a Câmara ter a consciência que nós temos que preservar o que é bom, arquitetonicamente falando, não só pelo valor espiritual, mas a Igreja de São Judas Tadeu é uma das referências hoje na cidade do Rio de Janeiro. Uma igreja belíssima dos anos 40 e que merece ser preservada. É por isso que a Europa tem uma história, Salvador está aí com a sua parte histórica sendo recuperada, Recife, e nós temos que o Rio de Janeiro, que é a própria história do Brasil, que foi a capital, sede do Império, capital da República, estado da Guanabara e eterna cidade maravilhosa. O Rio não pode perder seu patrimônio e nós, como os vereadores, eleitos pelo povo para defender a nossa cidade, inclusive o patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Eu peço aos colegas a rejeição ao veto. Não houve sensibilidade
dos procuradores, porque eles acham que vereador não pode fazer leis. Mas os vereadores estão aqui, inclusive eu tenho várias leis que preservaram patrimônios importantes da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. A matéria está em votação. Terminados liberados. Esse cabelo não cresce. Quem é que estava? Você. Conseguiu o fato inédito. Vereador Paulo Serri, votando não. Vou encerrar rápido. Vou correr, hein? Vou encerrar. Presentes votando não, 26 senhores vereadores. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1547-A 2003, e autoriza a senhora vereadora Lucinha, dá o nome de Sérgio Arouca, médico sanitarista, 1941-2003, a um logradouro público do município. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador André Gouveia. Vereador André, o vereador Sami Jorge, presidente da comissão, está presente. Desculpe, presidente, para emitir parecer. Desculpe, vereadora. Parecer é pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição. Comissão de mérito, vereador Renato Moura. Vereador doutor Carlos Eduardo. Com muito orgulho, senhor presidente. Rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto. O orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, para encaminhar, vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, eu resolvi fazer esse encaminhamento porque realmente trata-se de um verdadeiro absurdo vetar um projeto que busca homenagear um dos homens mais importantes que passou neste país em relação às políticas públicas de saúde. Entendeu? Sérgio Arouca foi secretário de Estado, foi presidente da Fiocruz e foi secretário do próprio César Maia, da saúde. É claro que era uma pessoa que tinha o domínio, em termos de conhecimento, como ninguém, sobre política de saúde e, automaticamente, tinha autonomia de voo. Então, ele não era daqueles que ficam com os olhos brilhando quando o César Maia fala, abaixa a cabeça, sim senhor, e está tudo ok. Não, tinha lá, como secretário de saúde, responsabilidade com a cidade do Rio de Janeiro, responsabilidade com esta população, na prestação dos serviços públicos que sempre trabalhou, dedicou a sua vida inteira, exatamente, entendeu? A ações que buscassem exatamente dar para aquele que hoje mora, inclusive, lá nas
outras plagas deste país, onde não chega lá um enfermeiro, ele realmente fazia tudo para que existisse a universalidade da saúde. Vetar? Olha, sinceramente, eu acho que o prefeito devia exatamente construir uma estátua em homenagem pela história, história não só como profissional da saúde, mas história como homem político que sempre honrou os mandatos que exerceu em toda a sua história de vida política. De maneira que eu solicito aos demais vereadores que realmente vete este projeto, e eu aproveito que derrube este veto, e eu aproveito, nobre presidente, até para lembrar que eu fiz um requerimento à mesa diretora solicitando que a Procuradoria-Geral da Câmara fizesse um levantamento das arguições de inconstitucionalidade que o prefeito tem ajuizado. Exatamente para a gente saber o que ele está vetando. Se ele veta, se ele argue a inconstitucionalidade de uma coisa que esta casa entende que realmente... Tudo bem. Agora, parece tem um formulário, ou no máximo 2 formulários, lá nas mãos das pessoas que fazem os pareceres. Esta que é a verdade, porque se a gente apanhar as justificativas, quase todas elas são as mesmas. Não muda uma vírgula. Então, esta casa tem que se dar o respeito. O prefeito tem que mudar essa atitude dele, não pode. Quer dizer, aqui o que a gente fica é exatamente votando derrubada de veto. Ou então, e os vetos os mais absurdos possíveis. Então eu faço um apelo por o reconhecimento desta casa, no resgate, o resgate que esta casa faz da memória de um dos ilustres homens da política e da área de saúde que existiu neste país, companheiro Sérgio Arouca. A matéria está em votação. Terminais liberados. Com essa situação. Esperamos que seja... Vou encerrar. Presentes votando não, 26 senhores vereadores. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Palavra pela ordem, vereadora Cristiane Brasil. Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo que me traz aqui hoje a falar nesse microfone é, mais uma vez, demonstrar, manifestar a minha indignação com o nosso executivo, com o nosso chefe do executivo, com o nosso prefeito, com relação às políticas públicas voltadas para os idosos. O comportamento dele com relação à terceira idade no Rio de Janeiro é de uma... falta de... não tem. Faltam políticas públicas, falta de ação, falta de cuidado para com os idosos que me deixa realmente estupefata. Mais uma vez, eu percebi que o pagamento do Rio Experiente, Rio Dignidade, que nada mais é que um projeto de mais de 10 anos, em que 1.000 idosos, apenas 1.000 idosos, agora está reduzindo porque cada vez falecem mais idosos e não são recolocados. Mas essas pessoas, todas acima de 80 anos,
não estão recebendo um salário mínimo há mais de 3 meses. Há mais de 3 meses esse pagamento não está sendo feito para pessoas que não têm o que comer, pessoas doentes, pessoas acamadas, demenciadas. Eu fico chocada com isso, porque todos nós vamos chegar na terceira idade. Se não me falha a memória, o próprio prefeito deve estar entrando nela. Portanto, é aquela velha história, né? Não está me incomodando, eu tenho dinheiro, eu pago meu plano de saúde, eu não vou ser atendido nas emergências dos hospitais, porque não sei se vocês sabem, que 70% dos atendimentos das emergências dos hospitais hoje são para idosos. Os idosos não têm remédio, os idosos não têm onde ficar, eles são colocados em macas no corredor. Tem idoso há mais de 3 meses aguardando nas emergências dos hospitais vagas para serem colocados em outros lugares, em instituições de longa permanência. Enquanto isso, no abrigo Cristo Redentor, que é um abrigo federal, municipal, que está com um convênio vigente com o município, em vias de ser municipalizado. Lá no abrigo Cristo Redentor existem mais de 300 idosos, e numa situação que eu não sei nem qual é mais, porque não sei se vocês sabem que o Ministério Público esteve lá, há poucos dias atrás, e verificou que nesse convênio do governo federal com o Ministério Público, tinha havido um desvio de R$200 mil, mais ou menos. E isso não foi dito, isso não está sendo claro. Aí afastaram a dirigente do abrigo Redentor, que é uma assistente social chamada Geni, que é uma pessoa que eu atesto aqui para vocês, das mais corretas que eu conheci. Só que ela não pode fazer nada, porque a chefe da enfermagem está em vias de se aposentar, é funcionária federal do INSS e não está mais a fim de cuidar de idoso. Os funcionários que hoje trabalham no abrigo Cristo Redentor e lidam com idosos demenciados, acamados, dependentes, doentes, todas essas pessoas, a maioria delas, digo 60% das pessoas que trabalham nesse abrigo Cristo Redentor, já tem mais de 55, 60 anos de idade. Não conseguem cuidar de si mesmas, vão conseguir cuidar de um idoso que precisa ser virado, que precisa de cuidados especiais, que precisa tomar um banho. Se vocês forem nas dependências do abrigo Cristo Redentor e forem aos banheiros, vocês caem para trás, porque o chão não tem um piso antiderrapante, porque não tem barra no banheiro, os assentos onde os idosos têm que usar para fazer suas necessidades não são elevados para o idoso que tem dificuldade de sentar, os quartos não têm o cuidado necessário, as camas são altas, as camas são baixas, os idosos não têm nem segurança com seus objetos pessoais, sendo vítimas de furtos constantes. Fora isso, minha gente, a segurança lá, ela é feita pela pela guarda municipal. E os guardas à noite não ficam porque tem medo. E acontecem furtos o tempo todo, é furto de medicamento, furto de ar-condicionado, furto de carne. Some carne no abrigo. E aí mandam a Geni embora, a dirigente do abrigo Cristo Redentor. Só que quem manda ali nesse convênio é o senhor secretário Marcelo Garcia. Se alguém tem que responder pelo sumiço dessa verba do convênio, não é a Geni que tem que ser afastada, porque a Geni, ela obedece ordens, ela faz a parte administrativa. Mas é o pessoal que o seu Marcelo Garcia colocou na contabilidade desse convênio, que é povo dele. E eu quero ver o que ele vai responder a isso. Essa falta de cuidado, será quantas vezes eu vou ter que dizer aqui na frente de vocês, eu tenho que sensibilizar vocês para isso. O Rio de Janeiro, o Brasil, tem cada vez mais velhos. E velhos, muito velhos. Gente, a parte da camada de idosos que mais cresce, a faixa etária que mais cresce,
é acima de 80 anos. Acima de 80 anos você já tem todas as doenças crônicas. Acima de 80 anos você começa a apresentar mal de Parkinson, mal de Alzheimer. São doenças que exigem cuidados especiais caríssimos. E nada é feito nesse município para melhorar a vida dessas pessoas. Os ônibus continuam atendendo mal aos idosos. O tempo todo, o dia inteiro. Os ônibus são construídos em chassi de caminhão. Não se coloca uma porcaria de um degrau de ar comprimido para um infeliz conseguir subir. Eu fui à delegacia do idoso esses dias e eu uso o salto porque eu sou baixinha, assumida e uso o salto todo dia. Eu não conseguia me equilibrar. Primeiro, voltar aqui a fita. Eu não achava a delegacia do idoso. Me disseram que era perto da Central do Brasil. Eu parei meu carro dentro da Central, comecei a perguntar, onde é que é a delegacia do idoso? Onde é que é a delegacia do idoso? Ninguém achava essa delegacia do idoso, ninguém sabia. Aí eu fiquei sabendo que tem o prédio da Central do Brasil e era na lateral da Central do Brasil. Aí eu fui, gente, a rua, os 100 metros da avenida onde é a Central do Brasil até chegar na delegacia, tem mais buraco que calçada. Ouviu o prefeito César Maia? A rua onde é a delegacia do idoso tem mais buraco que calçada. É um lugar desprotegido, ermo, sem segurança para os idosos. Quando eu cheguei na delegacia do idoso, que eu fui lá para conversar com o delegado, fiquei pasma. São 5 idosos cuidando da delegacia do idoso, cuidando de denúncias de violência, numa parcela da população que apanha dentro de casa, apanha do filho, apanha do neto, não tem direito a nada, nada. Ser idoso nessa cidade, ser idoso nessa sociedade é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Você cada vez ganha mal, você perde a sua dignidade, você perde o seu emprego e você só perde saúde, perde a sua biografia. Nem a sua biografia você passa a ter direito nesse país, que não valoriza o seu passado. Quem não valoriza o seu passado não tem como construir um futuro. Eu vou brigar todos os dias, enquanto esse meu mandato durar, para ver se a gente faz alguma coisa para mudar isso. Porque não dá para continuar da forma que está. Eu quero que vocês vão a uma emergência de hospital, para vocês verem quem é que está sendo atendido lá dentro, que não tem remédio, não tem assistência médica. Sabe quantos geriatras tem nessa cidade para cuidar de 1 milhão de pessoas? 3. No último concurso que caducou, foram aprovados 22 geriatras no município. Desses 22 geriatras, 4 foram chamados para a rede pública e 1 pediu demissão, porque ganha mais fora da prefeitura do que trabalhando na rede pública. E vocês acham que a abordagem médica para um adulto normal, um adulto saudável é a mesma que para um idoso? Vocês acham que o teu organismo aos 20, 30, 40 anos é o mesmo do que 90? Se não tiver medidas preventivas, se não tiver reabilitação, como é que a gente vai acabar com a crise na saúde? O único hospital, que é a Colônia Júnior Moreira, que tem lá um centro de reabilitação, está parado por falta de funcionário. Não tem funcionário para fazer reabilitação. Espero que vocês não precisem da rede pública quando sofrerem um AVC na vida, que vocês não vão ter aonde se recuperar. Eu espero que vocês todos aqui estejam juntando dinheiro para a previdência privada, porque a hora que precisar do SUS, a hora que precisar do INSS, está lá em greve. Então não estou falando brincadeira aqui para vocês, não. Estou falando sério.
Ou a gente vai parar e pensar no que vai acontecer com a gente também, o que vai acontecer com essa cidade, que vai ser a capital mundial de idosos. Ou eu não sei o que a gente vai ser, não sei o que vai acontecer da gente. É isso que eu tinha para falar. Pela ordem, a vereadora Aspásia Camargo. Senhor presidente, meus caros colegas, nós estamos aqui nessa cidade vivendo permanentemente uma grande aflição, porque a situação ambiental da cidade é muito ruim, é muito difícil, e nós temos aqui nessa casa o privilégio de poder, de alguma maneira, contribuir para que esse processo se reverta. E é a minha convicção profunda que nós só podemos resolver os problemas ambientais do Rio de Janeiro se nós tivermos a coragem de pensar a questão dentro do contexto do desenvolvimento sustentável, isto é, de uma cidade que consiga trazer a prosperidade e de uma cidade que possa exercer plenamente o princípio da justiça social. Nós estamos aqui discutindo desde janeiro o PEU de Vargem Grande e Vargem Pequena. É uma lei muito delicada, que tem muitas implicações, porque, na verdade, ela significa que nós estamos dando ponto de partida para ocupar o último reduto da cidade, e é uma cidade que nós vamos criar lá. Portanto, daqui a provavelmente 10, 20 anos, nós podemos ter 200 mil pessoas ali, 150 mil pessoas. É muita responsabilidade, nós temos tempo de vida suficiente para poder observar o que vai acontecer por ali e o que de bom ou de ruim nós teremos a responsabilidade de instituir naquela área. É por isso que eu peço a todos a atenção para uma emenda que eu estou encaminhando ao PEU e que trata de reservar aquela área muito estratégica de Campos de Sermambetiba, que é uma verdadeira esponja que praticamente absorve toda a água do maciço da Pedra Branca e que é uma área vulnerável, extremamente vulnerável, que, se for ocupada indevidamente, poderá provocar inundações, provocar dramas sociais muito grandes. Então, por essa razão, eu estou pedindo a todos o apoio para a minha emenda, que é uma emenda que cria nos Campos de Sermambetiba uma área de especial interesse ambiental, que nos dará o prazo de 6 meses para definir um projeto que seja um projeto de desenvolvimento sustentável, não é? Que possa tender a responder à vulnerabilidade da área e que possa também definir processos de ocupação que sejam ligados ao ecoturismo e que permitam uma ocupação equilibrada e uma ocupação que traga dignidade, um parque para a cidade, áreas de reflorestamento, uma lagoa especialmente naquela área, uma revitalização dos canais e toda uma interligação dos canais que pode realmente converter aquela área numa Veneza carioca. E o segundo ponto que eu queria dizer é que nós tivemos também, nos últimos dias, aqui um estresse muito grande com a votação daquela medida especial do projeto de lei relativo à APA de Marapendi. Eu vejo que a repercussão na imprensa foi uma repercussão equivocada, tivemos aqui informações extremamente diversas e gostaria de ler aqui para todos a carta que recebi do secretário Alfredo Sirquis, alertando para alguns problemas e pedindo a nossa consideração para que, posteriormente, possamos votar alguma coisa que seja realmente mais correta. Quero aqui também dizer que não podemos mais tolerar essa ideia de votar medidas apressadamente, sem ter um mapa bem feito. Eu consegui, afinal, ver no mapa esta belíssima APA, com todas as suas classificações, os OCs, as zonas de conservação, as zonas de preservação. Enfim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver esse mapa. Eu quis trazer um mapa aqui para todos nós, mas não foi possível, porque eu não consegui, pelo computador, não consegui a clareza necessária. Mas amanhã eu espero poder fazer isso e gostaria, então, de ler aqui a carta que recebi de Alfredo Sirquis, lembrando nessa carta que
ele elaborou a lei que criou a APA de Marapendi e que, nessa ocasião, houve um conflito grande com um projeto que determinava um polo turístico na área de 15 andares. Esse projeto acabou sendo abandonado e a APA foi reconhecida e foi ele que fez a regulamentação, já como secretário de Meio Ambiente da cidade. E que ele pede consideração para 3 pontos que, segundo a sua opinião, tornam essa APA realmente, essas medidas que nós discutimos e aprovamos aqui, medidas que devem ser reconsideradas. Em primeiro lugar, o aumento excessivo da área total edificável nas 3 áreas classificadas de ZOC 3, na Restinga, no interior da APA. Ali o aumento de gabarito não é significativo, continua com 3 andares, apenas permite o aproveitamento do desnível. O grave é a ampliação dessa área total edificável, que passa de 0,15 para 0,30, portanto, aumenta em 100% o seu uso. Isso faz com que a metragem quadrada nessas 3 áreas de ZOC passe de 4,8 mil para 9,6 mil, de 16,2 mil para 32,4 mil. E na terceira ZOC, de 8 mil para 17 mil, o que é demais, sobretudo na segunda, porque cria um volume parecido com um prédio da Avenida Rio Branco 1, espremido em 3 andares, isto é, ocupando horizontalmente uma área frágil como aquela. O segundo ponto, e o mais grave, é o fato do PL propiciar uma intensa valorização imobiliária, tanto nos lotes ZOC 2, quanto no 27 da subzona A19, fora da APA, de forma graciosa. Tem uma posição de princípio contrária à concessão graciosa de solo criado. Há situações na cidade onde é possível e até recomendável criar índices mais permitivos. A eles deve, no entanto, corresponder a prestação de uma substancial contrapartida ao município. Nesse caso, saltam aos olhos dos importantes projetos na área que poderiam ser viabilizados por essa valorização imobiliária, o Parque Marapendi, que a Prefeitura busca implantar desde 93, e o financiamento, ainda que parcial, da estação de transporte hidroviário Centro-Barra, que ficaria exatamente em frente ao lote 27. Portanto, com os recursos gerados por essa ampliação numa área que é uma área permitida, legalmente permitida, nós teríamos a possibilidade de, pelo solo criado, viabilizar o Parque de Marapendi e uma parte desse projeto hidroviário. Terceiro, minha opinião favorável sobre a possibilidade de numeração independente de unidades hoteleiras como mecanismo de financiamento de novos hotéis é conhecida. Nesse caso, no entanto, a autorização restrita apenas às áreas contempladas no PL me parece um casuísmo inaceitável. Penso que a questão deve ser objeto de uma lei mais geral, que inclusive reveja o zoneamento hoteleiro da Barra. Ao contrário do aumento de índices de ATE na ZOC 3, que considero excessivos e potencialmente impactantes do ponto de vista ambiental, não tenho objeções maiores ao tratamento dado ao lote 27, subzona 19, que, repito, fica fora da APA e junta outros empreendimentos com índices análogos ou superiores. A única restrição é que esse projeto cumpra a lei de sombreamento. Em relação a uma versão divulgada na Câmara, esclareço que não tenho projeto alternativo algum para essa área, nem me aventurei a propor outros índices. É bom esclarecer sempre que a altura máxima será condicionada pelo estudo de sombreamento. Também não tem cabimento uma reviravolta de 180 graus com a supressão da ZOC e a transformação da APA como um todo em não edificável. Esse tipo de inclinação parece-me típica de uma biruta de aeroporto que vai conforme o vento, não de uma posição refletida e estudada. As ZOCs ocupam áreas relativamente pequenas em comparação às EPVS e às ECVS, onde se impõe uma conservação rigorosa. A reação pública adversa, resultado da forma intempestiva com que o PL foi votado, pode eventualmente bloquear seus aspectos negativos, inaceitáveis, mas acaba também comprometendo os lados positivos, pois a imprensa tem dificuldade de descrever de forma tecnicamente correta a questão. Criou-se a noção de que haveria um forte aumento de gabarito na ZOC 3
e consagrou-se o desconhecimento do fato do lote 27 ficar fora da APA e ter uma vocação para um tipo de ocupação similar aos lotes vizinhos em direção à esquina com a Avenida Ayrton Senna. A tendência no momento é a discussão perder o mínimo necessário de racionalidade técnica, urbanística e ambiental e tornar-se meramente política e panfletária. Essa é a consequência de um processo precipitado, pouco transparente e mal discutido, politicamente mal conduzido. Por tudo isso, estou recomendando o veto. Penso que precisamos recolocar a bola no chão e reiniciar a discussão de tudo isso em bases técnicas racionais, levando em conta o interesse público de forma transparente e com a participação da população local. Transmito a todos os vereadores meu cordial abraço e minha disponibilidade para o diálogo sobre essa e outras matérias para chegarmos sempre às melhores soluções para a nossa cidade. Muito obrigada, era isso que eu queria dizer. Eu acho que estamos reabrindo a questão, é importantíssimo que cheguemos a uma conclusão madura, dentro de um processo racional, inclusive agora até de discussão do plano diretor da cidade. Muito obrigada. Pela ordem, vereador Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em especial a vereadora Cristiane Brasil, a quem acompanhei atentamente o seu discurso sobre a questão dos idosos no Rio de Janeiro. Quero dizer, vereadora, que quando chefiei a emergência do Hospital Miguel Couto, realizei um estudo, juntamente com minha equipe, sobre as quedas que o Hospital Miguel Couto atendia mensalmente. São cerca de 800 quedas todos os meses, de modo que o fenômeno queda representa 60% das causas externas que chegam ao hospital. Denominam-se causas externas os baleados, os esfaqueados, os acidentados de trânsito, as quedas de moto, tentativas de suicídio, afogamento, as agressões físicas, etc. E as quedas representam quase 60% de todo esse atendimento que vem de fora de violência. Trata-se do maior atendimento que é a emergência, não só do Miguel Couto, como de todos os hospitais de emergência da cidade. As quedas representam o maior número de atendimentos disparado. Devemos lembrar que foi uma queda também que vitimou o nobre jurista Evandro Lins e Silva. Sofreu uma queda quando desembarcava do aeroporto, desembarcou no aeroporto, tropeçou no meio-fio, sofreu essa queda, foi internado, operado e veio a falecer. Razão pela qual tramita nessa casa um projeto de lei de minha autoria e que peço a sua colaboração quando ele for ser votado aqui, que obriga os empresários milionários de ônibus, milionários, na renovação da frota ou na aquisição de novos veículos, montarem estes veículos em cima de chassi de ônibus, vereador Leomar, porque hoje todos nós sabemos que esses ônibus são montados em cima de chassi de caminhão, tornando o degrau quase que proibitivo para uma pessoa idosa subir. Além do efeito guilhotina, qualquer veículo que entre numa traseira de um ônibus desse, mesmo estando a baixa velocidade, o seu motorista está exposto à morte na certa pelo efeito guilhotina. Então, simplesmente para dar o meu apoio a Vossa Excelência e contar com seu apoio na obrigação dos empresários de ônibus trabalharem um pouco mais em prol dessa cidade, ao invés de pensarem apenas em lucros, na aprovação desse projeto, quando for a hora. Em segundo lugar, senhor presidente, gostaria de tornar ciente a esse plenário a minha desfiliação do Partido Progressista a partir da data de ontem. Então, estarei entrando hoje ainda com essa informação na mesa diretora para que Vossa Excelência e a mesa diretora
seja o quanto antes, o mais rápido possível, que faça a troca do símbolo partidário e coloque a palavra ali, sem partido. Era essa a comunicação que eu gostaria de fazer. Nada, deixo no partido amigos, em especial, meu amigo, vereador Dionísio Lins, meu companheiro de bancada, meu companheiro de campanha, a quem admiro muito, tenho grande consideração e a quem continuaremos lutando pelos interesses da população do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o vereador, nobre vereador Eleomar Coelho, eu lembro que eu estou gostando tanto da presidência que eu queria prorrogar essa sessão por mais 3 anos. Mas, né, como é impossível, a gente vai encerrar às 18 horas, só para falar para o vereador. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Stepan Essessian, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu gostaria de trabalhar em cima 2 observações. Primeiro, o que foi colocado aqui pela nobre vereadora Cristiane Brasil. É importante até um resgate da memória, porque na época que o governador do estado do Rio de Janeiro era o senhor Marcelo Alencar, e o nobre vereador, na época que, nobre vereadora Cristiane Brasil, na época que o governador desse estado era o senhor Marcelo Alencar, a UERJ, através da UNAT, fez um projeto para aquela área e, com o apoio do governo federal, naquela época, começou, inclusive, a se trabalhar a implantação desse projeto, né? Inclusive, um dia desse eu estive conversando a respeito desse projeto e a pessoa disse, mas isso é coisa da Suíça, parece que nós aqui não temos direito a ter as coisas que tem na Suíça, não? Então, quem visita, e eu passei um dia inteiro lá, quem visita o abrigo Cristo Redentor, realmente é uma situação deplorável. E, principalmente, quem conheceu aquilo há 10 anos atrás, a situação em que se encontra hoje, de total sucateamento. É uma irresponsabilidade enorme. Você vê, lá tinha, por exemplo, ônibus, 0 para fazer transporte das pessoas. Esses ônibus estão lá sucateados. Lá tinha, por exemplo, oficina mecânica. Lá tinha tudo. Se você for ver hoje, por exemplo, o galpão onde passa as roupas, onde de cama, isso, aquilo, quer dizer, isso praticamente não está mais funcionando. Ou seja, é uma situação de penúria total o abrigo Cristo Redentor. E o que é mais lamentável é porque você se depara com a quantidade de idosos, e aí sim, esses idosos realmente em condições totalmente subhumanas, Aquilo se trata não de uma perversidade, aquilo dali se trata realmente de um crime que é cometido, e aí pelos poderes públicos eu não livro a cara de ninguém, entendeu? Em relação àquilo que devia ser cuidado de forma totalmente carinhosa e preservar, custe o que custasse. Então, tem, nobre vereadora, o meu apoio, Vossa Excelência tem o meu apoio aí na defesa. Eu não falo muito aqui porque o pessoal pode dizer que eu estou legislando em causa própria, entendeu? Mas realmente a questão dos idosos é uma coisa que essa cidade deva se preocupar, porque não vai ser só um problema do Rio de Janeiro, não. É um problema do mundo inteiro. A segunda questão é em cima da intervenção feita pela nobre vereadora Aspásia. Gostei, inclusive, daquilo que foi afirmado pelo secretário de Urbanismo. Agora, eu quero dizer o seguinte, para corrigir aquilo que hoje está sendo entendido como erro daquela votação do projeto aqui na casa, onde nós estivemos aqui nesta tribuna dizendo que era um equívoco, ninguém não quis nos ouvir, pelo menos a maioria, porque só houve 7 votos. Se quer corrigir, a forma eficaz é exatamente, nobre vereador Guaraná,
como vereador da base de sustentação política aqui na casa do prefeito, e junto ao secretário de urbanismo, e com o secretário de urbanismo ir ao prefeito e solicitar do prefeito o veto desta matéria. Porque se não acontecer esse veto, o projeto que o nobre vereador está fazendo, eu assino. Agora o que acontece é o seguinte, se o prefeito não vetar o projeto, fica lei e o projeto do nobre vereador vai ficar uns 5, 6 anos aqui nas gavetas, como a gente sabe que funciona. Então, uma coisa, como diz o Jorginho, um papo é um papo, 2 papos é 2 papos. Se quer realmente trabalhar de forma eficaz para corrigir, o prefeito vetar. E aí eu tenho a impressão que os autores têm a autoridade exatamente vetar. O prefeito tem dito que ele não vetaria caso houvesse uma compensação proporcional, que eu não sei o que significa isso. Eu gostaria que alguém me traduzisse. Compensação proporcional. Porque aquele artigo que foi colocado aqui, para justificar, inclusive, o negócio, aí não... E também nós não podemos trabalhar esta cidade como mercadoria, entendeu? O negócio de troca. Esse aí é um negócio realmente totalmente absurdo e que não existe amparo, por exemplo, em nenhum manual de administração pública de cidade. Então, a eficácia é o prefeito vetar. O prefeito vetando, aí pronto, acabou. O vereador Guaraná pode até apresentar um projeto desfazendo aquilo que foi regulamentado em 1993, que é a edificação até 3 pavimentos e o índice de aproveitamento 0,15. Ele pode até desfazer isso. Agora, dizer que vai fazer, eliminando tudo, mas se não for garantido o veto do prefeito, então não vale nada. Não tem nenhuma eficácia, não tem nenhum resultado que realmente faça corrigir o erro que esta casa cometeu, aprovando, apesar de nossas intervenções aqui, conclamando os companheiros a realmente rejeitar aquela matéria que não beneficiava ninguém, a não ser interesses que não sabe nem como tem a capacidade, a gente até sabe, tem a capacidade de convencer a maioria dos vereadores desta casa. Muito obrigado, eram essas considerações que eu gostaria. Pela ordem, a vereadora Cristiane Brasil, que se quiser dividir, tem 2 minutos e meio para dividir com as Aspásia. Não, é rápido, é porque eu esqueci de dar um recado. Na semana que vem, o vereador Carlos Eduardo sabe muito bem disso, o vereador Jairinho também, presidente da Comissão de Saúde, nós vamos estar fazendo no dia 29, quarta-feira, uma audiência pública da Comissão de Terceira Idade, junto com a Comissão de Saúde, para tratar da crise da saúde e de que forma ela é influenciada, influencia a vida dos idosos, né? Como é que é o atendimento de saúde para a terceira idade no município do Rio de Janeiro. Então, nós chamamos as autoridades todas responsáveis, competentes, para tratar do assunto, as entidades também de terceira idade para estarem discutindo o atendimento ao idoso na saúde do Rio de Janeiro. E vai ser uma briga boa, um debate bom, vai ser uma oportunidade também de nós fazermos um balanço sobre todo esse processo de intervenção na saúde do município, como é que ficou isso, né? O que aconteceu, o que melhorou, o que piorou, ficou a mesma coisa. Então, nós vamos aproveitar que vai ser o último dia, a última semana antes do nosso recesso, para poder estar justamente fechando esse semestre, para ver o que mudou na saúde, na verdade. Eu estou provocando esse debate com relação aos idosos, porque eu tenho certeza que a questão da saúde passa pela terceira idade, apesar das pessoas não falarem isso. Mas, então nós vamos ter a oportunidade de estar mostrando isso com número, dados, informações para a população do Rio de Janeiro, nessa audiência do dia 29, a Comissão de Terceira Idade e a Comissão de Saúde, e estão todos convidados. E eu vou ceder a palavra à minha vereadora também, que esqueceu de falar alguma coisa. Obrigada, vereadora Cristiane. Eu queria... Pela ordem, a nobre vereadora Aspásia Camargo, que tem 2 minutos. Eu queria esclarecer aqui as considerações do vereador Eliomar Coelho. Em primeiro lugar, dizendo o seguinte, que a grande confusão que se criou, e que eu só consegui esclarecer
com os meus olhos, vendo um mapa no dia de ontem, né, é que, na verdade, se trata de duas áreas diferentes. Uma área dentro, que é a APA, dentro da APA, que é a ZOC, e a outra área fora da APA, que é uma área que estava sem uso definido. Eu confesso que tive que usar talentos de arqueóloga, que eu não tenho, para poder ir atrás e saber o que, de fato, todos os elementos que estavam envolvidos na questão. Não sei se consegui todos, mas pelo menos muitos dos que não entraram na discussão. Então, o principal é o seguinte, é uma área sem uso, que não estava na APA e que, portanto, poderia perfeitamente ser ocupada de maneira semelhante à sua área contígua, né? Era uma área, inclusive, degradada, e que não há nenhum problema de ocupar com uma construção qualquer. Podia ser hotel, mas não estava definido por lei que seria hotel. Então, também estamos com esse problema do casuísmo, porque está sendo preparado alguma coisa em relação a hotéis na Barra, que toda a lei é completamente insuficiente. Agora, no que diz respeito a recursos, vereador, eu acho que nós estamos aí com o nosso Estatuto da Cidade, que permite que o poder público, quando ele cria solo criado, e quando ele cria um impacto, que eu ouvi dizer que pode ser até de 150 milhões de reais a mais, dentro de uma área que vai ser construída, é natural que o poder público extraia um pedaço desse recurso para uso de projetos que são de interesse ambiental prioritário. No caso, a recomendação do secretário é que seja feito para instalar o Parque de Marapendi, que até hoje nunca foi instalado, e para criar, pelo menos para cobrir um pedaço dos recursos de um projeto de transporte hidroviário centro-barra. Então, eu acho que é uma coisa que é moderna, que está dentro do espírito do Estatuto da Cidade, que permite justamente que os recursos que são gerados pelos ganhos imobiliários possa ser apropriado em alguma parte pelo poder público para projetos de interesse social. Obrigada. A presidência comunica ao plenário que o projeto de lei complementar número 72 de 2004 recebeu emenda de número 1, sai da ordem do dia e segue as comissões. E esgotado o tempo regulamentar, encerra a presente sessão, convocando para a sessão ordinária amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão. Boa noite.